Por que não com você? Diante da aflição, muitas pessoas se veem em questionamentos do por que comigo, Senhor? Por quê? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? E a pergunta que eu te devolvo é, por que não com você? Por que isso não poderia acontecer com você? Por que a morte não poderia acontecer na sua família? Por que o desemprego não poderia acontecer na sua família? Por que a enfermidade não poderia acontecer na sua família? Por que não com você? Eu sei que algumas pessoas, talvez, quando questionam por que eu, por que comigo, talvez algumas de fato estejam tentando entender eventuais erros que possam ter cometido. Talvez essa pergunta possa até vir de um lugar de deixa eu entender onde eu errei para me trazer até aqui. Mas normalmente isso não é o caso. Na maioria das vezes, esse não é o caso. Quando as pessoas se perguntam por que comigo, a verdade é que transmitem nessa pergunta uma arrogância que talvez esteja tão incrustada, tão perdida ali dentro, tão oculta, que nem mesmo nós sejamos capazes de perceber. Por que comigo, Senhor? Tem tanta gente pior. O meu vizinho é pior. Por que essa enfermidade está acontecendo comigo e não com ele? Por que a morte na minha família e não na dela? Por que essa desgraça comigo e não com fulano? Percebe como existe um senso de superioridade aí? Ou então uma arrogância no sentido de dizer para Deus, Deus, o Senhor errou o cálculo. Não era para mim. Claramente o Senhor errou ao permitir que isso acontecesse comigo. Eu não mereço ser alvo disso. O Senhor está errado. Ao perguntar por que comigo, muitas pessoas, a maioria delas, está dizendo para Deus, o Senhor está errado. Claramente o Senhor errou o CEP dessa circunstância. Não era para mim, eu não mereço. Tem tanta gente pior e o Senhor fez as contas erradas. E nessa leitura de hoje, nós vemos Eliú perguntando para Jó, Jó, você passou esse tempo todo perguntando por que comigo, por que comigo, por que comigo? Por que não com você, Jó? Por que não com você? O que é que te faz melhor? O que é que te faz imune? E quem te capacita a dizer para Deus que ele está errado? Hoje a nossa leitura nos levou do capítulo 35 ao capítulo 37. Mas a verdade é que, a partir do capítulo 34, Eliú vai entrando nesse argumento. Eu acho interessante, por exemplo, no finalzinho do 34, a partir do verso 31, Eliú faz uma pergunta interessante. Ele diz, por que ninguém diz para Deus, eu pequei e não voltarei a pecar? Ou, não sei qual foi meu erro, mostra-me o que fiz de mal e eu deixarei de fazê-lo de imediato. Acaso Deus deve adaptar a justiça dele às suas exigências? Por que ninguém está perguntando para Deus, Deus, me diz onde eu errei? Eu não sei, mas me diz onde eu errei que eu não erro mais. Por acaso é Deus que tem que ajustar a justiça dele ao que você acha que deve ser certo ou errado? Você, Jó, por acaso você é melhor do que Deus? E pode dizer para ele o certo ou errado? Cuidado com a sua arrogância. E ele segue no capítulo 35, Jó, você está perguntando, no fim das coisas, no fundo, o que você está perguntando com seus questionamentos é, que vantagem eu tenho de não pecar? Eu passei esse tempo todo comprometido em não pecar. E ao fazer essas questões, você está dizendo, o que eu ganhei com isso? O que eu ganhei em não pecar? Como se você pudesse dar algo para Deus, Jó. Por acaso, quando você deixa de pecar, você está dando algum grande presente para Deus? Por acaso, quando você é justo, isso é um presente para Ele? A verdade, Jó, é que se você peca, é a sua vida que você afeta. Talvez a vida de outros, mas o seu pecado não atinge Deus, não faz Ele menor, não faz Ele mais fraco. Da mesma maneira como a sua justiça não faz Ele mais exaltado. Ele é quem é. Ele tem o poder que tem. A sua justiça, a sua escolha por viver em justiça e obediência transforma a sua vida, a vida das pessoas ao redor. Mas não ao Senhor, Ele é muito maior do que nós, Ele é o Todo-Poderoso. É muito errado, Jó, ele diz, é errado, porém, dizer que Deus não ouve e afirmar que o Todo-Poderoso não se importa. Você não sabe o que está dizendo, Jó, você está agindo como um tolo. Eliú continua questionando a Jó e dizendo para ele, Jó, Deus também quer afastá-lo do sofrimento, você que fica insistindo em saber se os perversos serão julgados. Nesse seu momento de aflição, ao invés de focar em buscar forças em Deus, você está querendo saber, os maus também vão ser castigados? Eu que sou bom, estou passando por isso, os perversos vão passar por coisa pior. Você está mais preocupado em medir a justiça de Deus e dizer que ele está errado na sua prática
do que de fato em confiar nele, em permanecer nos caminhos do Senhor. Quem é que pode dizer para Deus, Jó, que ele agiu errado? Quem é que é tão grande a ponto de conseguir compreender a Deus? Ele diz, Deus é tão grande que nós não podemos compreendê-lo. No início do 37, o primeiro versículo, ele fala, quando eu penso nisso, meu coração bate mais depressa, estremece dentro de mim, porque Deus é tão poderoso, ele é tão grande. Ninguém é capaz de medir o Senhor, a sua justiça. Preste atenção, Jó. Pare e pense nos feitos maravilhosos de Deus. Você sabe como Deus controla a tempestade? Como ele move as nuvens? Como ele faz o céu refletir o calor? E ele termina o capítulo 37 dizendo, ensina-nos então, Jó, já que você é tão sábio, o que dizer para Deus? Deus deve ser avisado sobre o que eu desejo falar? Menos, Jó, menos, porque o Todo-Poderoso está muito além da nossa compreensão. E é por isso que em toda parte as pessoas o temem. Todos os sábios lhe mostram devoção. Cuidado, Jó. A sua arrogância está clara, escancarada e demonstrada. Quando você vira para Deus e diz que ele errou, que ele não sabe o que fez. Por que comigo? Porque eu não mereço. O fundo é de arrogância, de prepotência, de se achar melhor do que os outros e do que Deus. Que diante da aflição, diante da dor, nós possamos focar a nossa atenção em buscar forças em Deus e não em dizer que ele está errado. Mais do que perguntar por que comigo, que estejamos convictos de por que não comigo? Sou pó, sou homem, sou pecador, sou falho, estou sujeito às doenças, às enfermidades, à morte, ao mal. Eu não sou melhor do que ninguém, não mereço nada melhor do que ninguém. Me basta a graça do meu Senhor, me basta o amor de Deus. Chega de botar Deus contra a parede no dia da dor. Chega de questionar a sabedoria de Deus. Enquanto ele estava lançando os alicerces do mundo, o que é que você estava fazendo? Amanhã o Senhor vai fazer questionamentos assim para Jó. E nós vamos concluir a leitura do livro com o Senhor, por fim, se manifestando a Jó e aos seus amigos, diante de tudo que eles disseram ao longo dessa jornada. Faça sua leitura, vamos firmes, vamos ouvir de Deus a resposta para essas questões tantas que foram levantadas. Vamos ver o que Deus tem para falar a respeito disso. Mas enquanto isso, cuidado. Cuidado com a sua arrogância e, por que não, com você. Até amanhã, a gente se encontra aqui. Faça sua leitura. Deus te abençoe.